Salve, salve mais uma vez, corredores de todo o Brasil. Estou eu aqui, Cássio Oliveira, com minha amada, digníssima esposa, fiel, parceira, Letícia Oliveira. Letícia Braga, ela gosta que chame de Braga, né, amor? Você pegou meu nome e eu peguei o seu. Vamos entrando, Adriano já está aí, Adriano Bastos, já coloco você aqui com a gente, vamos ter essa super live. Olha, o cara ainda é assim, um cara top, no horário, olha lá, 8 horas o cara entrou. É isso aí, vamos chamando o pessoal, as notificações vão chegando. Dá um alô aí, amor. Dá um alô que você vai... Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Dá um boa noite já aí pro Adriano. Adriano tá vendo a gente já. Boa noite, Adriano. É um prazer ter você aqui na nossa live. Prazer, como eu digo, inenarrável. Inenarrável. Gente, olha só, vamos esperar um pouquinho as notificações chegarem. Enquanto isso, para aproveitar, para ganhar o tempo, tá bom? O que eu vou fazer? Eu já vou dar algumas informações aqui sobre o desafio e já chamo o Adriano para a gente aproveitar bastante. Olha só, a live hoje é com ele, esse cara super nota 10. Eu vou conhecer ele mais agora, tá? Você já acompanha a carreira dele, já acompanho ele bastante, mas vou conhecer ele mais agora junto com vocês. E eu quero já fazer alguns agradecimentos. Olha, eu quero agradecer imensamente ao Robélio da agência Berimbolo, ele que está cuidando aí de todas as artes do nosso evento, tá certo? Então, abraço para ele. Quero agradecer também, mandar um abraço especial, sabe para quem? Pro Anderson Teles. Adriano Baixo deve conhecer ele, um cara corre pra caramba, lá da assessoria AT Runners, inclusive tem uma galera da AT Runners já inscrita no nosso evento, mandar um abraço pra galera lá também. Todos os atletas que estão ajudando aí na divulgação do evento, ó, beijo grande para vocês, abraço do coração, tá? Falar um pouquinho rápido, eu tô correndo aqui para já colocar o Adriano. Adriano, segura só um minutinho que eu tô correndo para botar você já, tá? Que a gente sempre dá essa... Com certeza, é isso aí, ó. Galera, eu não vou nem olhar os comentários muito, isso vai ficar mais por conta da Letícia, qualquer coisa, você me cutuca aí, tá, amor? Pode deixar. Então, olha só, vamos falar rapidinho das datas do evento. O evento, gente, o primeiro desafio Supere Seus Limites, vai ficar aberto até o dia 30/4, tá bom? Inscrição pro Kit 2 termina, tá bom? No dia 16/4, inscrição pro Kit 1 também fica até 30/4. Tem algumas dúvidas que a galera fica, tá bom? Eu já vou falar logo aqui agora, só para finalizar essa introdução, para já chamar o Adriano, hein? Olha só, galera pergunta muito no direct pra gente, pode enviar mais de uma atividade? Gente, o que a gente aconselha? Você vai correndo aí, vai salvando a sua atividade no Strava, como você faz, escolhe a melhor e envia, porque depois que é aprovado não pode mais enviar atividade, tá bom? Pode correr na esteira? Não pode correr na esteira, a gente tem um protocolo de análises e tudo mais, que não é permitido corrida na esteira para o nosso desafio virtual, tá bom? Tem custo adicional para envio do troféu? Não tem também, isso já está tudo aí no valor dos kits, tá? Apuração e resultado do nosso evento, gente, é um método que visa garantir maior fidelidade, credibilidade, tá certo? E confiabilidade no resultado. A gente vai falar um pouco disso também com o Adriano, tá certo? Os eventos virtuais, eles acabaram caindo um pouco em descrédito com relação a essa questão da apuração, e isso nos permite, tá bom? Esse método, que é um mais rigoroso, a gente faz toda uma análise, isso nos permite a dar premiação em troféu. Então vai ter premiação primeiro ao quinto, geral, masculino e feminino, e também por faixa etária aí, primeiro a terceiro, tá bom? Gente, vou chamar ele porque não quero mais gastar o tempo sem ele. Adriano, vou colocar você agora, deixa eu esperar, né? Um beijo grande para todos que estão aí, que eu não tive nem como ver aqui quem estava entrando. Caio aí, ó, Caio, gente, Opa. Fez um tempo. Adriano Bastos. Só jogar aqui o celular. Salve. Opa. Ó, deixa eu bater continência, né? Bater continência pro mestre.
Galera, ô Adriano, posso confessar um negócio pra você antes da gente falar tudo? Diga lá. Rapaz, estava me dando quase dor de barriga aqui, cara. Igual quando a gente vai começar uma corrida, sabe? Eu tava Imagina. já dando dor de barriga, aquela coisa toda. Bicho, você com a gente, cara, é uma honra. Eu não tenho nem Imagina. Prazer, o que prazer. dizer. Cara, sabe aqueles 7 minutos antes da corrida? A gente vai falar muito disso aqui. Sim, sim. Que você fica naquela adrenalina, nem dá vontade de ir no banheiro, fazer o 1, o 2, o 3, o 4, o Aquele 20. frio Que não tem. na barriga. Era o que eu estava sentindo aqui agora. Mas já, agora a corrida já começou, eu já estou mais tranquilo, tá bom? Ó, minha Caramba. esposa Letícia também tá Prazer, aí. super prazer. Receber você aqui, viu? Obrigado. Prazerzão. Bota bem, amor, que ela vai acompanhar aqui. Adriano, olha só. Primeiro eu quero te agradecer muito, realmente de coração. Galera, Adriano, assim, é um cara fora, é um ponto fora da curva em vários sentidos. A gente vai descobrir isso conversando um pouco sobre a história dele, mas também porque é um cara acessível. Parabéns para você, Adriano. Nós Imagina. conversamos ali no WhatsApp, né? Enfim, galera, o Adriano é um atleta super nota 10, um profissional super nota 10 e um cara acessível. Então, parabéns para você por isso. É Imagina, uma honra prazer. receber no nosso canal, tá certo? Que E isso. assim, gente, vamos falar. Pode falar um pouquinho, meu querido. Não, Eu não, estou meio nervoso aqui. relaxa. Vamos lá. Pensa apenas que é um bate-papo entre amigos. Só isso. Relaxa, deixa a coisa Pois é. fluir. Deixa a coisa fluir. Pois é. Mas isso que você falou, né, da acessibilidade, isso eu acho que foi um grande diferencial que eu tive como atleta no momento que eu estava no meu auge. E eu aprendi Sim. assim, a fazer isso muito bem e que para mim era algo natural a questão de estar próximo dos corredores amadores. Então eu não era aquele cara que ganhava a prova, ficava no meu canto, ninguém sabia por onde eu andava, onde eu treinava, o que eu fazia. Não, pelo contrário, eu fazia questão de treinar junto com o pessoal, treinar onde as pessoas estavam, nas provas, aquecer ali junto com o pessoal, depois que eu terminava a prova, que eu ia fazer meu desaquecimento, voltar no sentido contrário, batendo palma, incentivando as pessoas Tá junto com a que ainda galera, né? estavam completando a prova. Então, assim, para mim, essa coisa de estar próximo do corredor amador foi sempre um grande prazer, sempre esteve presente na minha vida como atleta, hoje como treinador, mais ainda, né, que agora é aquela questão de realmente incentivar as pessoas a praticarem o esporte de uma forma geral. Então, antes eu era o Adriano, atleta que inspirava as pessoas pelo resultado alcançado, aquela coisa de, putz, quero ser como o Sim. Adriano. Hoje não, é a minha paixão de ensinar as pessoas a se tornarem um corredor assim como eu fui. Aí, corrigindo um pouquinho a sua fala, não é que é hoje não, hoje também, porque os Também, exato. corredores amadores ainda continuam querendo correr igual você, porque você tem uma história linda, nós vamos falar disso agora. Aliás, eu dividi aqui, né, o bate-papo, vamos tentar, gente, só para a gente se organizar, mas aí é um bate-papo, pode ir para frente, para trás, a gente vai falar um pouquinho da história dele, depois nós vamos fazer esse bate-papo de corrida, corridas virtuais, corridas presenciais, o que o Adriano Bastos acha disso. Vamos falar sobre dicas, olha só, hein? Dicas para você correr 5 quilômetros, dica para você correr 10 quilômetros. A gente sabe que o Adriano Bastos é um especialista, é um maratonista, mas ele também, né, tem títulos, ganhou já corridas e disputou corridas também de 5, de 10 Fazia quilômetros. Vai tudo falar quanto um é pouco. distância que aparecia pela frente. É um corredor nato, né? Até 1 quilômetro, tiro de 1 quilômetro, vamos embora. 800 metros também que tem no atletismo, enfim. E vamos também, gente, no final, não sai daí, porque no final, além das dicas que ele vai dar ali, ele vai falar lá da assessoria dele e do curso que ele está lançando aí, já lançou. Tem uma segunda Sim, turma agora, umas coisas especiais. exatamente. Então, fica com a gente. E sem mais delongas, olha só, bicho. Adriano Bastos. O cara é atleta profissional desde 2000. Eu só vou fazer um negocinho aqui, tá? Manda Atleta ver. profissional desde 2000, mas o cara, como a gente falou, um ponto fora da curva, cara. O que eu gostei de você também, Adriano, é a sua carreira
na formação. O cara é graduado em educação física, é pós-graduado em administração e marketing esportivo, e aí proprietário da assessoria, né, Adriano Bastos Treinamento Esportivo, e o curso agora que ele está lançando, tá certo? Mas ele é atleta profissional desde 2000. Mas sua história, Adriano, vamos lá, ela começa muito antes de 2000, né, cara? Bem Fala antes. um pouquinho para nós. Fala um pouquinho para nós aí. Bem antes, ó, põe antes nisso. Hoje eu estou com 43 anos de idade, né? Apesar da 43 cara, anos. 43, apesar da cara de menino ainda, as pessoas, quando eu falo minha idade, as pessoas não acreditam. Falam, caramba, você já está com 43, ou seja, você pensa, daqui 7 anos, eu estarei com 50 anos de idade. Meu Deus, nem me e continua ali firme e forte na brincadeira e tudo mais. Assim, desses 43 anos, são 20, então, aliás, 31, são 31 anos de esporte. Eu comecei a praticar com 12 anos de idade. Então, 12 anos. 12 anos de idade eu comecei a correr. Qual esporte? Por qual esporte você começou? Corrida? Pela corrida mesmo, por incentivo dos meus irmãos que já eram corredores, né? Então, eu tive o incentivo dos dois que já corriam. Por causa deles também, eu acabei indo para o triatlon, que foi a modalidade que eu mais me identifiquei na época, mas assim, a corrida de rua foi o início de tudo, né? Tanto que de cara, meu primeiro ano de atletismo, já fui campeão do circuito santista de pedestrianismo em provas de 3.000 metros. Eu com 12 anos de 3 idade... mil metros. Então, 12 anos de idade. 12 não, 13. Já com 13 anos de idade, eu estava correndo 3.000 para 9 cravado. Você tem noção? Não, peraí. Não, volta a fita. Sério? Volta um pouquinho. 3 mil metros já em 9 minutos com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, você acredita? O pace de 3. Exato. Perninha da... Sim, mas assim, era aquele 3.000 para morte, né? Para você chegar com a língua no pescoço, mas era um ritmo que saía. E aí, assim, a coisa foi fluindo. Eu vi que só a corrida, aquela coisa de moleque, né? Eu vi que só a corrida não atendia aos meus desejos. Era uma coisa meio monótona, só treinar corrida, né? Para mim, na época. E aí, foi quando eu conheci um pessoal que praticava triatlon. Putz, eu amei, me identifiquei muito mais com a brincadeira. Vi que, putz, aquilo era algo que me atraía muito mais. E aí, em 94, ou seja, com 14 anos de idade, 94, aliás, com 16, 94 não, eu estava com 94, 93? 93, desculpa. Em 93, com 15 anos de idade, eu comecei a praticar triatlon. E aí sim, de 93 até 1999, eu fui triatleta, especificamente, amador, óbvio, nunca cheguei em alguns momentos a disputar algumas provas de triatlon no profissional. As provas de duatlon, que era só corrida e bike, que a composição era corria, pedalava, corria, e como a corrida era meu forte, eram as provas que eu sempre largava no profissional, que ali sim eu me dava bem. Só que a corrida sempre falou mais forte, né? Então, ela se destacava demais. Eu entrava nas provas de rua, de corrida, chegava entre os 10 primeiros colocados, sendo triatleta. E assim, os 10 primeiros colocados, geral. Maratona. É o geral. Exatamente. Nós, réis mortais, assim, porque assim, só fazendo um parênteses aqui, dá para ver que desde você correr com 13 anos, joga para 3 mil metros para 9 minutos, não é qualquer um que, em pouco tempo, com uma idade assim, já faz esse tempo nos 3 mil metros. Então, era realmente um ponto fora da curva, né? Sim. Você a corrida sempre teve essa questão forte contigo, né? Exatamente, sempre tive essa facilidade para a corrida, né? Tanto que nas provas de triatlon, exemplo, eu corria os 10 mil metros para 32, depois de pedalar 40 quilômetros. Assim, na distância olímpica, nadava 1.500, pedalava 40 e eu saía para correr os 10 para 32. 32. E aí você pensa, hoje, realidade hoje, quantos corredores de rua, correm para 32 no 10 mil? E eu fazia isso dentro da prova de triatlon. Né? Então, foram assim, referências, tempos que começaram a me mostrar que eu tinha muito mais futuro como corredor do que como triatleta. Eu era um triatleta, comparado ao profissional, eu era um triatleta mediano. No amador, eu era um dos melhores amadores aqui no Brasil na época.
Porque eu tinha uma natação razoável, tinha um pedal forte, tinha uma corrida excelente. Então, a hora que eu saía para correr, eu atropelava todo mundo. Cara que saiu para correr 10 minutos na frente, então, exemplo que eu vou te dar. O cara nadou, sei lá, 3, 4 minutos melhor que eu. O cara pedalou 4 minutos melhor que eu. O cara saía para correr 8 minutos na minha frente. Aí ele corria os 10 dele para 44 e eu corria para 32. Você imagina o que acontecia? Já era. Já era. Então, assim, já era. Era um atropelo. Eu passava os atletas na parte da corrida, nas provas de triatlo, parecia que estava tudo parado. Então, isso foi me levando para essa questão aí da corrida, né? Então, a questão da maratona, por exemplo, mesmo sendo triatleta, eu entrava nas maratonas, e assim, entrava nas maratonas sem me preparar para as maratonas. Era aquela coisa de loucura total, de tipo, eu tinha a rotina lá de fazer prova todo final de semana, de tudo quanto é distância que você imagina, aquatlon, biatlon, short triatlon, distância olímpica. Do nada, de repente, no meio, eu resolvia que eu queria correr uma maratona, ia lá e corria uma maratona sem treinar longão para a maratona. E aí, nessa brincadeira, eu corri a maratona de Blumenau em 1999 para 2 horas e 28. Tá? Meu Deus, repete aí, 2 horas e 28. 2 e 28. A primeira maratona da minha vida, que foi dessa forma também, foi a Maratona de São Paulo de 98, usando ela como preparação para o Ironman Brasil de 1998, que na época ainda era em Porto Seguro, e eu corri a Maratona de São Paulo dessa forma também, tipo, vou entrar na prova, a prova vai ser meu longo, e eu corri para 2h40. 2h40 redondo. Cara, que isso, cara. Então, assim, eu via que eu tinha muita, mas muita facilidade principalmente para provas longas, né? Então, as maratonas já me mostravam isso. E aí, óbvio, no decorrer de anos fazendo isso, aí começou... Aí você monta, você chega, você, né, então, tem um boom, né, vamos dizer. Né? Exato. Mas, trabalhando especificamente para isso, né? Exato, mas começou muito mais a especulação das pessoas de fora, que estavam ali me acompanhando no meu dia a dia, né? Então, exemplo mais claro e mais próximo de mim na época foi o João Paulo Diniz, que é triatleta também, treinava junto comigo, e ele foi o cara que mais me incentivou, mais ficou no meu ouvido de falando, Adriano, larga o triatlo, vai pra corrida. Vai pra lá, né? Você tem muito mais futuro, você tem chance aí de virar um baita corredor, vamos fazer um teste, faz um ano aí só de se dedicando a corrida, vamos ver como é que acontece. E assim, isso ficou, até que em 1999... Até que você chegou em 99, você foi pra lá. Final de 1999, teve a primeira edição do meio Ironman de Pirassununga, o Long Distance Pirassununga. Primeira edição dessa prova foi em 1999. Final do ano, ali, acho que foi, se não me engano, ela foi em novembro, mais ou menos. E eu fechei a prova em 4 horas, 4 minutos e 4 segundos, que inclusive é o meu recorde pessoal na distância 70.3, na distância de meio Ironman. E eu fui o segundo colocado geral da prova e eu corri a meia. E assim, quem já fez a prova lá em Pirassununga sabe o calor insano que é aquele lugar, sabe o sobe e desce que é aquele lugar, mesmo o trecho da corrida. E eu corri a meia para 1h09, depois de pedalar os 90 quilômetros. Então, assim... Não tem nem o que dizer. Então, esse dia, quando eu corri a meia para 1h09, depois de já ter nadado, depois de ter pedalado 90 quilômetros, aí eu não tive mais dúvidas. Eu falei, é o momento. Vou arriscar, vou por tudo ou nada, vou largar o triatlo, vou para a corrida, vou aceitar esse convite de João Paulo e vamos ver o que dá. Aí entrou o ano 2000, contratinho assinado já com o Pão de Açúcar. A partir daí, encostei bicicleta, parei de nadar e assim, foram 17 anos sem praticar absolutamente nada em relação a ciclismo, natação, pedal esporadicamente, uma vez ou outra, quando eu resolvia que dava na telha que eu queria participar do Internacional de Santos, eu ia lá, pedalava 1, 2 semanas antes da prova, fazia a prova, encostava a bike de novo. Então, no decorrer de 17 anos, eu devo ter subido na bike, se contar nos dedos aí, umas 20 vezes. 20 vezes diluído em 17 anos, é como se eu tivesse pedalado 3, 4 vezes
no decorrer de cada ano. Então... Não, tem. Você realmente focou. Então, veja bem, de 93 até 93, né, até 99, é isso? Isso, Você ficou exato. ali basicamente uns 6 anos no triatlo, como Sim, assim, amador, mas um exato. cara que se dedicava, que dá para ver que você é um cara que disputa mesmo tudo, é um cara que quer estar no pódio, é um cara que quer, a gente vai falar disso aqui nos seus 17 anos Sim, sim. de corrida. E aí, em 99, então, a chave foi essa prova que você comentou, foi qual prova? A de Long distance de Pirassununga. long distance de Pirassununga, e a pessoa-chave foi o Diniz, que te Exato. convenceu a ir para a corrida. Cara, larga tudo e vai para a corrida. Exato. Pá! E aí Aí, foi... Exato. Então, assim, eu tive 2 resultados expressivos pensando na corrida em 99 que realmente me levou a acreditar que eu tinha condições de virar um grande corredor mesmo. O primeiro deles foi esse 2:28 na maratona de Blumenau, que inclusive, na época, lá em 1999, esse foi o melhor tempo mundial de um triatleta na distância da maratona, ou seja, pega alguém que praticava triatlon, triatleta, indo para uma maratona e fazendo a maratona pura. Na época, foi o melhor tempo de um triatleta até então. Esses 2:28 que eu fiz, tanto que isso virou notícia, repercutiu super bem. Aí, claro. uns 4 meses depois, né, aí veio essa prova de Pirassununga, que eu corri esse 1:09 nos 21 km, depois de pedalar 90 km, e aí falei, meu, agora vamos ver. Agora é corrida. E aí foi isso, 2000. Você lembra a sua primeira prova, a sua primeira maratona após essa Sim, mudança? Foi sim. uma maratona, a primeira prova de corrida? Você entrou e, assim, em 2000 você foi... quando você foi, você falou que já tinha um contrato assinado, tal, lá com o Pão de Açúcar, você vai para a corrida e a sua cabeça já era cair direto na maratona, já Sim, era sim, para a totalmente. maratona, e aí, qual foi a sua primeira prova e como foi? Então, o foco, inclusive, de virar corredor de rua era... A minha especialidade seria maratona. Então, eu já tinha essa noção de que eu tinha facilidade para provas longas, que eu queria ser um maratonista e que era, inclusive, a distância que eu mais me sentia em casa, que eu mais sentia prazer em correr. Eu odiava correr provas de 10 quilômetros, eu não me acertava em provas de 10 quilômetros. Sério, era uma prova que para mim era extremamente desconfortável, eu não conseguia encaixar ritmo nela, tanto que assim, nas provas de triatlo, eu corria os 10 para 32 depois de pedalar. Okay. Depois que eu virei corredor, eu fiquei 2 anos continuando a correr os 10 quilômetros para 32 só correndo. Eu não conseguia quebrar a barreira 32, eu não acertava a prova de jeito nenhum. Eu não conseguia entender como é que isso acontecia, mas não rolava. O meu primeiro não faz 10... muito sentido. Não faz muito sentido, né? Porque, exatamente. enfim. O meu primeiro 10 sub 32 foi a Tribuna de Santos de 2001, que aí finalmente eu consegui correr ela para 31, 36. Foi o meu primeiro sub 32 num 10 km. Você tem uma ideia? Cara, como demorou? Eu já tenho. A gente vai falar sobre corrida de rua e tudo mais, e questões técnicas, mas eu já tenho uma pergunta que, assim, você correr, por exemplo, a gente vai chegar lá, a gente sabe aí seus recordes, 2 horas 15, 39 Sim. minutos na maratona, você vai explicar isso pra gente. Cara, o pace já é um pace pocando já. Sim. Dá mais ou menos pace de quanto? Dá 3 o 2:15? 3:12. O 2:15. 3:12. Você pega 31 minutos, dá um pace praticamente parecido, quase igual, né? Quase igual. Você vê como quase que igual. Aí, por isso que eu tive. A pergunta é a seguinte, poxa, a diferença de segundos, né? Ela faz essa diferença mesmo no atleta. Por exemplo, você tirar 5 segundos por quilômetro numa prova de 10 é mais complicado do que você manter 5 segundos mais por 20 quilômetros, 30 quilômetros a mais. Entendeu a pergunta? Sim, entendi. Para mim era muito mais desconfortável, por exemplo, correr um 10 para 3:10 por quilômetro, que me daria um resultado final de 31:50, do que passar cada 10 da maratona para 33.
Passada cada Olha 10 da só. maratona para 33, eu me sentia em casa, corria dando risada. E assim, você pensar, é a diferença de 5, 6 segundos para a passagem de cada quilômetro. Mas era 5, 6 segundos que para mim fazia muita diferença. Era o estar fazendo muita força, era o estar confortável. É tão pouco, mas ao Caraca, mesmo tempo era tão longe. E isso vai aí, cabe uma coisa que eu falei aqui com uma live com o Danilo, um corredor aí de São Paulo, super nota 10, está na live aí, abraço Danilo. O que acontece? Às vezes a gente não tem essa noção, né? Nós, corredores amadores, principalmente nós, você era um atleta, enfim, já estava cursando sua educação física, você Sim. tinha conhecimentos técnicos que a gente, como corredor natural, não tem. Mas, poxa, às vezes a gente não tem essa noção que 5 segundos por quilômetro, não importa o pace, se você está lá no pace de 5, de 4 ou de 3, Exato. faz diferença, né, cara? Muito. E a gente, muito. às vezes, fala assim, principalmente nós, amadores, fala assim, pô, eu correr 4,50, 10 quilômetros, pace de 4,50, se eu baixar para 4,55, às vezes a gente menospreza que a gente corre em 5, porque rompeu a barreira, e menospreza esses pequenos avanços, o que não é um... E faz né, diferença. É aquele momento em que, assim, você acha que o corpo está sobrando, mas é aquela reservinha que vai fazer você sofrer no final para aguentar o mesmo ritmo. Então, muita gente erra nisso. E eu via isso muito na elite mesmo, os corredores de elite, caras que eu jamais ganhava dos caras em provas de 10, e na maratona eu ganhava de todos eles. Por quê? O cara ia para maratona, então o cara corria um 10 para 30 travado, que é 3 por quilômetro. Aí ele ia para maratona e ele queria passar, ele não tinha uma estratégia de ritmo correto, ele queria passar cada 10 da maratona, sei lá, para 31, 30. Muito próximo do que ele correu, ou até mesmo, às vezes, por mesmo 30. Então, assim, ele tinha aquela sensação de, puta, para 31, nossa, eu tô sobrando, tá fácil demais, vou forçar mais. Só que esse forçar mais, que para ele parecia fácil nos primeiros 10, lá no final, a hora que o corpo dá aquela entortada, que você deveria ter aquela reserva para agora eu vou fazer força, agora eu vou sofrer para aguentar aquele mesmo ritmo no início, eles não tinham mais essa reserva. Eu não, eu montava uma estratégia de, o meu melhor 10 era 30, nessa época no início, era 32, eu vou passar cada 10 da maratona para 33, 34, para ter essa sensação de que está sobrando, que está com conforto, e a hora que começar a doer, começar a sofrer, eu vou continuar passando para 33, 34 cada 10. Eu não ia no limite do que era o meu melhor 10. E eu via muita gente errando isso. Isso, cara, muito sensacional. E aí, voltando lá, a sua pergunta do início de qual foi o meu primeiro grande resultado na maratona, quando realmente entrei de cabeça na brincadeira da corrida de rua. Então teve aquela transição, 99 para 2000. 2000 eu ainda participei de 2 provas de triatlo que foram minhas despedidas, Internacional de Santos e o triatlon Sesc Caiobá, que muita gente conhece. Isso foi em fevereiro, metade de fevereiro, da segunda quinzena de fevereiro para frente, foi a hora que eu comecei a me dedicar exclusivamente à corrida. Foi a hora que esquece bicicleta, esquece natação e agora corrida 100%. Minha primeira prova de maratona, minha primeira maratona oficial como corredor, maratona de Paris de 2000, que aconteceu no primeiro final de semana de abril. Ou seja, eu treinei 1 mês e meio para a prova. 1 mês e meio, né? 2 meses. Exatamente. Então, assim, foi 1 mês e meio treinando específico só corrida. O que aconteceu nesse 1 mês e meio? Aquele 2,28 de Blumenau virou 2,21 em Paris. Tem noção? 7 minutos, 1 minuto e 1 mês e meio treinando específico. Para você ver o quanto que a especificidade, o direcionamento do treinamento já faz uma diferença absurda. E aí, até levando isso para a parte prática, né? Vamos pensar, o corredor amador, aquele cara que treina por conta, que segue planilha genérica da internet e tudo mais, eu vejo trazendo essa realidade que eu falei, de o triatleta que virou corredor, especificou o treino e pum, deu aquela evoluída absurda. Eu vejo muito isso dentro dos meus alunos. Quando vem para assessoria, por exemplo, o cara corria por conta, pegava essas planilhas na internet, sei o quê. A partir do momento
A partir do momento que ele teve o direcionamento, teve a planilha direcionada para ele, o treino programado para ele, a rotina distribuída da forma correta, dia de fazer força, dia de treinar leve, o quanto que ele evolui, o quanto que ele melhora, assim, em questão de 1, 2 meses, meu, vira outra corrida. Cara, Então não tem que conversar sobre isso, assim, no sentido de é uma realidade. Eu acho que o caminho, né, da maioria das pessoas, eu passei por isso como atleta não, né, um corredor, um entusiasta da corrida, enfim. Aí você começa a correr, você não conhece ninguém, conversa com um amigo aqui, outro amigo ali, não conhece treinador, não conhece nada, aí você já vai logo buscar na internet, tal. sim, sim. Aí você acha essas planilhas, né? Aí você, Exato. vamos programar, eu fiquei ali e tal. Aí, quando realmente eu entrei para uma assessoria, foi quando, de fato, virou o meu tempo, enfim, as questões todas. Então, o que você está falando aí é realmente verdade. Quem está aí na live e quem vai assistir depois, que vai ficar no nosso GVT aí, gente, faz diferença mesmo. Mas voltando lá, então sua primeira maratona, você baixou em 7 minutos, Em 7 em minutos. 2,5 de treino, 7 minutos. Agora, conta para nós um pouco, porque eu assisti várias lives, estudei um pouco sua carreira, eu sei um pouco, mas é diferente ouvir de você, né? 17 anos, Sim. Adriano, 17 como anos na ativa. maratonista, Exato. na ativa, um dos maiores maratonistas do Brasil, sem dúvida, sem dúvida. Agora, muitos conhecem o Adriano Bastos pela maratona da tal Disney. da Disney. Foram 12, né? 12 disputas. 12 disputas. Na verdade, foram mais. Mais Assim, foram 8, teve as 8 vitórias, teve 2 segundos lugares. Então, assim, 8 vitórias, 2 segundos lugares. Então, são 10 pódios na maratona da Disney. 10 pódios. Teve uma participação em um ano que eu corri a prova com febre, gripado. Aquela coisa de fui para lá, fiquei com febre, gripado lá. E aí aquela coisa, já estou aqui, vou correr assim mesmo. Então foi um ano que eu só completei a prova. Então aí nós temos 11 participações. Teve 2015, que eu fui o 4º colocado, ou seja, fiquei fora do pódio. 12 participações. 2016 foi o meu ano da despedida. Foi o ano que eu falei, agora é para curtir, não quero saber da disputa. E já não me via em condições também físicas para tal. Então foi a 13ª participação. Então, maratona da Disney, especificamente, indo só para os 42 quilômetros, eu corri ela 13 vezes. Tá? 13 vezes. Mais as 2 participações. Isso. 8 canecos, 10 pódios. Sim. E um 4º lugar. Exato. Uma dúvida, você lembra qual foi o seu tempo correndo com febre? Só para escrachar. 2:45. Tá de brincadeira. O cara corre com febre, acho que você corresse com uma perna só, era sub 3. Não, isso não tem noção, o desconforto, tudo que aconteceu nesse dia. Além do desconforto físico, aquela sensação de dor muscular, corpo não render e tudo mais, diarreia, parando no banheiro. 2:45 é tempo corrido da prova comparada no banheiro que eu perdi a conta de quantas foram. Você não tem noção. Meu Deus do céu. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Mas assim, queria que você comentasse um pouco. Tem tanta coisa no seu currículo, além da maratona da Disney, que o torna, né, te coloca como, de fato, né, um dos maiores atletas em maratona de corrida do Brasil. Isso não tenho dúvida. Então, conta um pouco para nós. É difícil resumir, mas aí as provas aqui no Brasil, também fora, que você participou de maratona, além da Disney, porque todo mundo que está aí já conhece a Disney. Eu quero conhecer o Adriano das outras. Exatamente, porque Disney virou cartão de visita, né? Quando as pessoas falam o meu nome, já associam logo à prova, né? Virou a referência, né? E para mim, óbvio, é um baita prazer ter esse link, né? Saber que eu fui o atleta que mais fez a prova crescer, levou o número de brasileiros para lá assim, de uma forma tão expressiva. Né? Então, aquela coisa de a cada vitória, eu só via o número de brasileiros
crescendo lá todo ano, e putz, para mim isso era extremamente prazeroso, saber o quanto que eu instigava essa vontade nas pessoas. Mas assim, pegando um contexto geral, até respondendo, teve uma pergunta aqui, uma pessoa perguntou teve uma pessoa aqui que perguntou se eu já corri ultramaratona. Sim, já corri a ultramaratona, já fiz a Conrads Marathon 2 vezes. Eu fiz o sentido subida e o sentido descida dela, 2013 e 2014. Inclusive ele perguntou meu tempo. 2013 eu fiz a Conrads, foi minha estreia nela no sentido subida, 87 quilômetros subindo. Eu fechei ela em 6 horas e 52. E isso, dentro dessas 6 horas e 52, eu fiquei 1 hora caminhando com cãibra. Que eu tive cãibra a partir do quilômetro 40, eu tive cãibra. Eu parava toda hora para caminhar com cãibra, aquela coisa de a hora que ela começou a pegar de vez. Só que quando chegou no quilômetro 60, a musculatura, o posterior travou de tal forma que a partir daí eu não consegui mais correr. Eu fiquei 1 hora caminhando. Eu demorei 1 hora para percorrer esses 6 quilômetros, ou seja, 10 minutos para cada quilômetro. E aí, depois, eu consegui voltar a correr novamente, óbvio, num ritmo bem mais lento do que estava no início, e fechei em 6 horas e 52. Então, tira essa 1 hora caminhando, diminui isso aí para que seja uns 5 por quilômetro, que seria mais... Sim. Então, você já enxuga 30 minutos disso aí, seria 6 horas e 22, tirando 30 minutos. Então, assim, eu tava... Você tira a cãibra, se você tirar a cãibra, tirar as outras paradinhas, tal, não sei o que, vai para de 6 horas fácil. A meta era fazer sub 6, mas não aconteceu, paciência. Então, foi uma das minhas vivências, né? Aqui, ó, mais um comentário aqui, ó, a Serra do Rio do Rastro, exatamente, a Up Hill 2015, eu fui o 2º colocado geral da Up Hill, que é uma maratona aí super conhecida da galera, o pessoal sabe o negócio é casca grossa. Up Hill, mas assim, o Up Hill já foi na minha fase decadente, digamos assim, quando o rendimento já começou a definhar total, mas pegando um pouco antes, quem me conheceu, ou quem não sabe, eu era um cara que estava todo final de semana em tudo quanto é prova. Tinha final de semana que eu corria prova no sábado à noite e no domingo de manhã, eu dobrava. Era assim, era o tempo de... Acabava a premiação, voltava para casa, tomava banho, jantava, dormia, tipo, 4, 5 horas para acordar já para a prova seguinte, e muitas vezes eu ganhava as duas. Então, assim, eu fazia muitas dessas loucuras. Mas vamos falar um pouco disso, porque assisti uma live sua, acho que o pessoal do Resenha, no YouTube, eu esqueci o nome do pessoal, mas, cara, você falou uns negócios legais, que você estava lá direto no pódio, a sua estratégia, eu quero que você fale isso aqui também. Mas, assim, em termos de maratonas, no Brasil e fora, tirando a Disney, como é que foi isso aí? Dá uma resumida pouco, sim. Se é que dá para resumir, lógico, né? Não, sim, dá sim. Então, primeiro assim, corrida de rua aqui em São Paulo, eu fazia tudo que você possa imaginar, né? Track and field, circuito das estações e por aí vai. Porém, o meu foco, de fato, era sempre a maratona. A distância da maratona era a minha especialidade, era a prova no qual eu focava, e eu corria de 4 a 5 maratonas no ano. Então eu tinha ali a estratégia de montar o ciclo de treinamento para cada uma delas. Óbvio, eu fugia completamente da regra, porque o ideal é que você corra 2 maratonas ao ano, né? Uma no primeiro semestre, uma no segundo, para você ter um tempo de recuperação e tudo mais. Mas eu era um atleta que eu tinha uma recuperação muito rápida. Eu conseguia... Tanto que tinha vezes que a diferença de uma maratona para outra dava um mês. Eu corria uma delas para 2 horas e 19, um mês depois eu estava correndo a outra para 2 horas e 19 de novo. Então, assim, eu tinha uma recuperação fácil de uma maratona para outra. E aí, assim... Eu tenho uma perguntinha antes disso, por quê? Sem querer te cortar, mas eu lembro que você falou sobre essa questão da Conrad, lá com os rapazes lá, e você colocou, já adiantando um pouco aqui também, você colocou que a Conrad, ela mudou o seu metabolismo. Total, e depois da Conrad, você não foi o mesmo. Sim, ela me destruiu. Ela destruiu você. A minha pergunta, né, é a seguinte:
você já antes da Conrad, olha o que você fazia. Você narrou aí que você corria direto no sábado, dormia 4 horas, você já corria uma prova, você corria 4 maratonas por ano. Sim. Será que você não está colocando na Conrad um desgaste que você já teve do seu corpo desde sempre? Não. Ou você colocaria ainda a Conrad como assim, mudou o meu metabolismo? Foi ela porque assim, para mim era muito normal, natural a forma como eu lidava com a minha rotina de calendário de provas. Então assim, eu disputava em média 38, 40 provas ao ano. Era praticamente todo final de semana eu estava fazendo alguma prova. Então, e aí, que eu falei, o foco era as maratonas, as provas menores, elas iam entrando como consequência, elas iam entrando no meio disso. Então, eu tinha a preparação para as maratonas e tinha final de semana, por exemplo, que eu fazia o longão de 30 km no sábado, no domingo eu ia para uma prova de 10 km, que era aquela coisa tipo, vou correr com o que sobrou, e mandava pau no 10 km para 31, para 30. Depois de ter feito um longo de 30 km no sábado. Então, era meio surreal, mas saía, o corpo respondia, e para mim era super natural. Da mesma forma que a questão de correr maratona para 2:19, para mim era uma coisa totalmente normal. Dentro era aquela... do normal. Você chegava, já sabia, mas... Exatamente, não era aquela coisa de eu fazia um ciclo de treinamento para fazer a prova da minha vida e depois tinha que fazer uma puta recuperação. Não. Eu corria para 2:19, tinha maratona que eu corria para 2:19, dava aquele descanso pós-prova, mas tipo, na quinta-feira eu já estava na pista fazendo treino de tiro de novo, me sentindo inteiro, zerado. Então assim, e aí a questão das provas, nem você falou, um resuminho aí do que já rolou, venci maratona de Curitiba, venci maratona de Porto Alegre, venci 4 vezes a maratona de Santa Catarina, maratona de São Paulo, eu fui top 5 nela 4 vezes, tá? Então maratona de São Paulo, se você colocar isso como peso, equivale a São Silvestre, né, para um maratonista, né? Então, em termos de nível técnico, o quanto que a prova é conhecida, o quanto que ela é disputada, tudo mais, eu estive lá no pódio, né? Então, e deixa eu lembrar aqui, que mais? Provas aqui no Brasil. E assim, pódio em todas, além das vitórias, pódio praticamente em todas, sendo que Maratona do Rio, de 2010, eu fui o melhor brasileiro na prova, em sprint final com o queniano, chegando 3 segundos atrás do queniano. Maratona de Porto Alegre, de 2012, eu fui o melhor brasileiro na prova também, segundo colocado geral, perdi só para um queniano. E por aí foi, né? Sem falar as maratonas fora também, as outras que eu já venci fora, maratona de Punta del Este, não vou lembrar agora de cabeça, puta, porque já ficou tão para trás, mas pega maratona de Buenos Aires, eu já fui segundo colocado geral dela. Da maratona de Buenos Aires. Meia de Buenos Aires, quando teve aquele auge da febre dela mesmo, que, ia brasileiro a rodo para lá todo ano. De 2004 até 2008, eu estive no pódio dela em todas as edições, sendo que 2007 e 2008 eu venci a prova. E 2008, lá, eu estabeleci minha melhor marca de meia, 1:05:49. Caraca, bicho. Isso dá 3,5 por quilômetro. Aí que eu tô te falando, olha só, 3,5 por quilômetro. E qual é a sua melhor marca nos 10 quilômetros? 30:11. 30:11. 30:11. Dá 3,1. 3-1. Isso depois que eu me achei nos 10 km. Lembra que a gente falou lá no início? Que era uma prova que eu não me achava. A partir de 2003, eu comecei a me encontrar nos 10 km. Foi aí que eu comecei a correr com facilidade os 10 para 31. E aí, eu acho que a partir de 2005 ou 2006 que eu comecei a correr os 10 sub 31. Quais as questões, assim... se é que a gente pode elencar alguma questão fisiológica, mais técnica mesmo, dessa tão diferença pouca, isso me intriga, porque
3,5 em 21 quilômetros numa meia, e aí o 3,1 para você já dava essa diferença. Tem alguma questão fisiológica, de fibra, de músculo, alguma coisa que realmente justifique isso, além das questões psicológicas, que se sente mais confortável, tal, não? Sim. Então, aí que tá. Aí que entra aquela coisa do detalhe, a pequena diferença que faz a diferença na questão do conforto no momento que você está correndo. Então, assim, você pensar, e assim, esse 30-11, óbvio, foi aquele dia que eu tava no meu dia. Sabe aquela coisa que, tipo, é hoje, você faz aquele resultado, você fala, caramba, como é que eu fiz isso? O corpo responde além do imaginável. Igual o dia que eu corri 2,15 em Berlim, aquele dia, foi aquela coisa de uma vez na vida, uma vez e nunca mais. Então, o dia do 30-11 foi igual o 2,15 da maratona. Mas o meu normal de 10 quilômetros era correr ali para 30, 50. Então a gente está falando aí de um ritmo de 3,4, 3,6, vai. Por aí. Esse era o meu normal, vamos dizer, num 10 quilômetros. Só que, aí a mesma coisa, Buenos Aires, o 1,5, é aquele dia que eu estava também no meu melhor, saiu o resultado, o meu normal em meia maratona era correr ela para 1,620, 1,630. Mesmo assim, a gente está falando ali daquela pequena margem. Então, eu tinha muito essa noção de percepção do físico, tanto que na época não existia GPS, eu não corria com GPS. Sabe? O meu primeiro relógio GPS eu fui utilizar em 2012, eu acho. A gente está falando aí 2012. A gente está falando aí de 12 anos que eu corri com Timex, só olhando tempo, lap manual na placa, exatamente. Fazendo conta de cabeça. Exato, fazendo conta de cabeça. Sim, na sensação de esforço mesmo. Então, eu tinha essa percepção de o quanto que eu precisava encaixar de ritmo, de força para correr um 10 e o quanto que eu tinha que encaixar de força e gerar um alívio para correr qualquer distância um pouco maior, né? Então, quando a gente fala aí de 3, 4 segundinhos do que era o ritmo de um 10 e o ritmo de um 21, era aquele 3, 4 segundinhos que já fazia uma diferença absurda na passagem de cada quilômetro. Era aquela sensação de, putz, tô sobrando. E o outro, tô correndo no meu limite. Então eu tinha essa percepção física, igual na maratona. Passar o quilômetro de cada maratona para 3,15, 3,20, eu passava dando risada. Era uma sensação de conforto absurda. Tá? Porém, isso era algo que saía na prova, encaixava na prova. Se você levar isso para o momento treinamento, em nenhum longão de 30 e tantos quilômetros, nenhum deles eu corria abaixo de 3,30 por quilômetro. Os meus longões eu fazia para 3,40, 3,50 por quilômetro. Eu tinha essa noção de que o longão ele era um treino para me dar volume, para me dar resistência. Eu não podia me desgastar, me acabar nele, gerar no longão o desgaste da prova. Eu tinha que deixar a prova para o momento gatilho mesmo. Isso aí que você está falando já é uma dica, né? Sim, já é uma dica certeza. Assim, ou seja, o cara sabia que poderia correr lá a 3,15, 3,10, 3,5 para 21, mas no treinamento você nunca dava essa palavra. Né? Então, para nós aí, trazendo para o contexto dos corredores amadores, se você está lá perto do sub-40, nos 10 quilômetros, 4 por quilômetro e tudo mais, você não vai tentar fazer um treino a 3,15, a 4,15, 4,10, 4,5, não faz ali a 4,30, e deixa para fazer a paulada realmente na prova. Na prova e nos treinos específicos. Então, é aquilo que eu falei, é saber treinar, é saber o momento correto do treinamento em que você vai dar porrada e que você vai treinar leve ou treinar mais ritmado. Então, assim, qual era meu treino para sofrer? O treino para doer, aquele treino que você terminava e falava, não via a hora do treino acabar? Era o treino de tiro. Treino de tiro era o treino para sofrer, para correr na zona de desconforto, no ritmo muito mais forte do que era meu ritmo de prova, entendeu? Então eu tinha treino de tiro de terça e quinta
que era o treino para doer de verdade, e o longão era uma coisa mais rodada, né? Então, e mesmo no treino de tiro, uma coisa que muitos corredores erravam na época e não entendiam por que eles perdiam para mim nas provas de 10, era a forma que eu realizava o treino de tiro. Então, eu ia para a pista, por exemplo, vamos supor, 10 tiros de 1000. 10 tiros de 1000, ali para 3 cravado, entre 3 cravado, 3 e 5. Com intervalo de 1 minuto e 20, trotando entre eles. Trotando. Tá? E o trotando era tipo a 4,10, 4,20 por quilômetro. Tá? Era o intervalo trotando. Eu tinha um intervalo ativo. Então eu dava porrada, intervalo ativo. Dava porrada, intervalo ativo. Aí tinha os caras que iam para a pista, que eu via, iam lá fazer 5, 6 tiros de 1000 para 2,50. E ficava 2 minutos lá parado, descansando. O que acontecia? Chegava na hora da prova, o corpo deles pedia esse descanso que eles davam nos tiros, e o meu corpo, que estava acostumado a ficar ali na constância, ia embora. Ou seja, aquele momento de dar entortada, o meu corpo não entortava, porque eu trabalhava meu corpo para suprir essa coisa de não perder rendimento, de não sofrer com essa solicitação do descanso. Né? Então, o cara que dava o descanso, dava aquele descanso gigantesco de intervalo parado entre cada tiro, chegava na prova, o cara corria na minha frente lá 2, 3 quilômetros, puf, entortava. Não conseguia mais sustentar o ritmo. Era a hora que eu estava ali na minha batidinha 3 por quilômetro, passava o cara e ia embora, porque para mim, estar ali a 3 por quilômetro, sem precisar do descanso, era algo natural, porque eu treinava isso. Isso fazia toda a diferença. Olha só, a gente já está misturando as dicas, vamos fazendo assim, já mistura as dicas com a história, com tudo, que aí a gente já vai chegando. Olha só, existem alguns comentários aí de alguns amados e queridos seguidores, que é o seguinte, perguntando se você já teve aí no atletismo do Brasil e tal, e você tem realmente uma história, eu queria que você pensasse na sua história, essa sua chegada no atletismo brasileiro, como que foi isso, né? Você foi lá para Berlim junto com grandes nomes aí, fala um pouquinho para nós, porque tem alguns comentários de alguns queridos ouvintes aí, eu queria pensar essa parte da sua história, que eu acho sensacional também. Tá. Antes de falar disso, eu vou até responder uma coisa que eu vi vários comentários em comum perguntando se eu já corri a São Silvestre. Sim, eu já corri a São Silvestre. Então vamos já dar essa resposta aí para a galera que perguntou isso. Sim, eu corri a São Silvestre já várias vezes. Óbvio, pela distância não era a minha especialidade. Assim também como é a prova que simplesmente está todos, sem exceção, os melhores corredores do Brasil e mais os gringos, né? Mais os quenianos, etc. Então, assim, ela é uma prova fortíssima e que fugia da minha especificidade, que era a maratona. Então, assim, São Silvestre, minha melhor colocação na São Silvestre foi um 22º lugar com 48 minutos 02 segundos. Tá? 48,02. É o meu melhor tempo na São Silvestre, 22º lugar. Meu melhor tempo nos 15 quilômetros foi na corrida Sargento Gonzaguinha, que todo mundo conhece também, que é famosíssima aqui em São Paulo, que eu estabeleci 46,50 nela, que dá exatamente um pace de 3,10 por quilômetro. Que é uma prova também que tem ali as suas oscilações e tudo mais. Cada prova, cara. Então, assim, cada prova tem uma característica, enfim. Sim, exatamente. Também tem aquela no final. Outra pergunta que eu vi ali, que é mais uma coisa em comum para todos. Uma pessoa perguntou, 38 provas no decorrer do ano, mas se fazia isso por questão financeira? Não. Por questão de estratégia de carreira, por questão de... fala um pouquinho disso aí, fala um pouquinho, isso é legal. Então, assim, foi o caminho que eu segui com a minha carreira para gerar visibilidade para os meus patrocinadores. Então, assim, eu não precisava correr atrás de premiação em dinheiro, porque eu já tinha salário com os meus patrocinadores. Então, eu escolhia a dedo as provas que eu queria participar, as provas que iam gerar visibilidade para os meus patrocinadores. Então, isso eu já falei em outras lives aí, repetindo aqui, para que eu ia bater cabeça?
num circuito caixa, numa tribuna, numa pampulha, aonde eu seria só mais um, chegando em 10º, tralalá, se no mesmo dia eu tinha várias provas aqui em São Paulo que eu tinha condições de vencê-la. Tá? Então, e gerar muito mais destaque, gerar visibilidade, tanto para mim, como atleta, de me tornar conhecido, como para os meus patrocinadores. Então, assim, eu escolhi a dedo, ia para as provas certas que iam dar visibilidade para os meus patrocinadores, para o consumidor do produto, do serviço deles, né? Então, ganhar uma track and field, ganhar um circuito das estações, para mim era muito mais vantajoso, muito mais lucrativo em todos os sentidos, do que ser 10º alguma coisa numa prova fortíssima, em que estaria todo mundo e que eu ia passar despercebido, tipo, sendo só mais um que completou a prova, mesmo que eu tivesse feito baita tempo. Então, eu ganhava a track and field correndo ela para 31, que não era um tempo ruim. Né? Vão pensar, o Adriano ia para as provas fáceis. Não, as track and fields eram super disputadas na época. Tinha prova, tinha etapa da track and field, se eu corresse para 32, eu estava fora do pódio. Então, assim, era 31 ali na disputa com outros caras que corriam ali no meu nível. Então, não adiantava eu ir bater cabeça numa prova que só ia ter caras que corriam muito melhor que eu e eu ia ser só mais um. Então, eu tinha que competir aonde era a minha realidade, aonde eu conseguiria ter chance. Isso faz parte de uma consciência, né? Sim. Você ter consciência também faz parte para você realmente montar a sua estratégia. Exato. E a sua história, onde você chegou hoje, mostra que a sua história, a sua estratégia, ela foi a estratégia correta, porque você estava no pódio, toda a prova você estava no pódio. Ou ganhava o segundo. Então, exato. Então, enfim. assim, a carreira foi montada dessa forma. Então, assim, no mesmo dia que eu corri uma track and field para 31, ganhei a prova, eu poderia ter ido para um circuito caixa, corrido os mesmos 31 do circuito caixa, só que no circuito caixa eu ia ser o 12º, 13º. Então, aonde ia ficar a exposição, a visibilidade para o Adriano? Eu tinha que buscar isso. Cara, é uma estratégia super nota 10, é uma estratégia de sucesso. E assim, a diferença é muito pouca, né? Como você falou, às vezes você vai numa prova que você dava 1 minuto de diferença, para que você vai correr a outra prova, sendo que lá você vai ser 10º e na outra você vai ser o primeiro. Você vai estar lá com os holofotes, tudo para... Ou até mesmo... exato. E aí, assim, aí a questão das maratonas, sim. As maratonas eu entrava nelas pensando financeiramente, porque na época, hoje não mais, infelizmente, que a gente sabe que o nosso atletismo definhou, mas as premiações de maratonas, até ano de 2012, 2013, eram sensacionais. Assim. Então, para as maratonas, que era a prova onde eu me sentia em casa, onde era a minha especialidade de fato, era onde eu entrava de cabeça, pensando na premiação. Tanto que maratona de Santa Catarina de 2008, eu ganhei um carro 0 km ao vencer a prova. Não foi pouca coisa. Maratona de Santa Catarina de 2009, eu ganhei um checão de 15 mil reais. Então, assim, pensa aí, 4, 5 maratonas no decorrer do ano, pegando um pouquinho disso em cada uma. Dá uma grana boa, né? Dá uma graninha boa. Dá uma grana boa. Além, que aí, como eu falei, além do salário que eu já tinha com cada patrocinador, das bonificações por resultado, por lugar no pódio que eu tinha com cada patrocinador. Então, assim, eu já ganhava para correr. Então, eu tinha esse conforto de selecionar, escolher o meu calendário. Eu escolhia, eu definia a prova que eu queria entrar. Então, tinha esse privilégio, esse prazer diferente. Às vezes, você vê atleta de clube, que o cara é obrigado a correr prova de pista, o cara é obrigado a ir para a prova que o treinador determina, que o clube determina. Eu não. Eu tinha essa facilidade de escolher a minha prova e pronto. Então, foi assim que minha carreira seguiu o caminho. Sensacional. Eu acho, sinceramente, assim, o meu ponto de vista quanto a isso, a gente também, olhando a carreira, né, do atletismo, de outros atletas, enfim, eu acho que a sua estratégia foi uma estratégia realmente muito precisa, uma estratégia de muito sucesso, o que não acontece, infelizmente, com a maioria dos atletas brasileiros, que eu acho que entram nesse outro tipo de estratégia e acabam não provendo para os seus patrocinadores, enfim,
o que se espera, e aí, de fato, já aqui no Brasil, com essa dificuldade toda, histórica de patrocínio e tudo mais, que a gente Sim. sabe. Enfim, então, parabéns. Agora, voltando lá para aquela coisa, eu queria pensar também, porque a gente tem vários comentários aqui quanto a isso. Você no atletismo, representando o Brasil em Berlim, como é que foi essa jornada até chegar lá? E conta um pouco dessa história para nós aí. Então, a Berlim, eu tive duas representações brasileiras, de fato, assim, como delegação brasileira. Indo para representar o Brasil, Sim. de fato, como delegação. Não é que nem Mundial de 70.3 de triatlo, que você conquista a vaga e você tem que pagar inscrição, você tem que pagar viagem. Não. Quando você é convocado para um evento desse, para um Mundial, para um Sul-Americano, para um Pan-Americano, você está indo como delegação, tudo custeado pela Confederação Brasileira. Ou seja, você está indo representar a bandeira, de fato. Você está indo para um evento oficial. Então, isso aconteceu 2 vezes na minha vida. A primeira delas foi o Mundial de Atletismo de Berlim, que para mim foi algo assim, que caiu no colo, foi algo além do que eu imaginava ter chegado, ou que naquela época, pensando lá no passado, foi além do que eu imaginava que eu chegaria como corredor, como maratonista. Então, eu estava ali já totalmente conformado com as minhas 2:19 maratona, um 2:18 ou outro de vez em quando, que saía ali quando a prova encaixava melhor, tal, e que aquilo era a minha realidade, pronto, e é o suficiente para estar entre os 5 primeiros colocados em qualquer maratona aqui no Brasil. Eu não almejava esse a mais, uma Olimpíada, um Mundial, porque eu sabia que isso estava muito além, né? Então você pensa, vão para essas provas, para esses eventos, sempre os 3 melhores tempos brasileiros, tá? E quando você pensa os 3 melhores tempos brasileiros, então sempre tinha brasileiro que estava ali correndo para 2:09, 2:08, 2:10. Então, aquela coisa, para que eu vou me matar de treinar para tentar o índice igual um doido, sendo que sempre vai ter os caras que vão estar correndo ali sub 2:12 e a vaga vai ser sempre deles. Então, para mim foi uma coisa que eu já tinha desencanado, total. Porém, o que o atletismo me reservou? Em 2008, quando eu venci a Maratona de Santa Catarina, eu fechei ela com 2:16:20, que foi até então a minha melhor marca da vida. Tá? Aquele dia, de novo, estava no dia, saiu aquele resultado que eu correndo, naquela sensação de tô inteiro, tô puxando o pelotão, tô liderando a prova. O que está acontecendo comigo hoje? Sabe aquela coisa de, você não sabe, simplesmente acontece e pronto, quando você vê, você tá ali brincando com o pelotão líder, dando porrada, dando sprint para ver quem quebra com domínio da prova. E acabou que saiu a vitória com 2:16 no sprint final com o keniano, que eu deixei ele 5 segundos para trás, além de tudo. Tá? Que isso! E aí, assim, e esse 2:16 fez com que eu fechasse o ano de 2008 com a 5ª melhor marca brasileira. Tá? Então eu fechei 5ª melhor marca brasileira de 2008. Isso, aí 2009 já seria o Mundial, né, de Berlim. Eu entrei o ano com o 5º melhor tempo. E aí, Marilson, José Teles, Frank Caldeira, Cosme Anselmo e eu em 5º. Era a listinha. Então tinha os 3 já garantidos, que seriam os representantes brasileiros. Acabou que Frank Caldeira desistiu da vaga, não lembro o motivo, subiu um degrau. Cosme Damião, às vésperas da prova, tipo, faltando 1 mês e meio para o Mundial, sofreu um acidente. Aí ele viu que não ia ter condições de recuperar, comunicou à confederação, e aí pulei, subi a 3ª vaga, caiu no colo. Caiu no colo e veio o convite. Infelizmente, pelo acidente do Cosme, caiu no meu colo a vaga dele, então eu assumi a 3ª posição. Então, assim, a Confederação Brasileira me comunicou que eu tinha direito à 3ª vaga, a representar o Brasil no Mundial, 1 mês antes, 1 mês e meio antes da prova. Você tem noção? Eu tinha acabado de correr a Maratona do Rio. Tinha sido o 4º colocado na Maratona do Rio para 2:19, de novo. E aí, caraca! Mas assim, você pensa,
não quero nem saber que eu acabei de correr maratona, meu, é um mundial. Eu vou representar o Brasil, não pensei duas vezes. Então, assim, a emoção naquela época foi algo assim que eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Não pensei duas vezes, aceitei, treinei firme, aquele 1 mês e meio que me restava, né? E acabou que fui lá, acreditando que eu seria só mais um, né? Que lá estaria os melhores do mundo, que eu seria só mais um, e que eu ia correr no máximo um 2:18 por estar numa situação de adrenalina maior, de referências maiores e tudo mais. E para minha surpresa, naquele dia saiu 2:15 e eu fui o 19º colocado geral dentre os 97 melhores do mundo. Né? Então, assim, para mim foi algo além do que eu imaginava um dia alcançar. Então, assim, era para ser. Era para ser, foi naquele dia. E, assim, o que eu sempre falo, o melhor, eu não fiz papelão, né? Ou seja, eu não fui só mais um. Eu fui lá e fiz a melhor marca da minha vida. É lógico, você foi lá e rompeu então, ali e bateu a sua melhor marca. Não tem exatamente. Que, né? Então, eu fui top, exato, eu fui top 20 no Mundial. Né? Então, isso assim, eu tenho isso no currículo. E aí, em 2010, eu fui convocado novamente pela delegação brasileira para representar o Brasil no Sul-Americano de maratona, que aconteceu exatamente na Maratona de Buenos Aires. Então, a Maratona de Buenos Aires de 2010, ela serviu como Sul-Americano de maratona. Então, teve os atletas convocados de cada país, né, todo o continente sul-americano e tal, e fizemos triplicidade no pódio. Claudir Rodrigues venceu a prova, eu fui o 2º colocado geral, e o Elias Rodrigues... Não, como que é o nome dele? Agora fugiu. Era um magrelão bem alto, corria pelo Cruzeiro também. Me fugiu o nome dele, não vou lembrar, mas ele foi o 3º colocado. E, assim, 3 brasileiros. 3 brasileiros. Dominamos a prova. Fizemos ali pódio foi só brasileiro, que só premiava os 3 primeiros, né? Ouro, prata, bronze. Eu fui prata. E detalhe, 10 segundos, apenas 10 segundos atrás do Claudir, no sprint, assim, aquela coisa, buscando ele desesperado, olhando para trás, fugindo, e eu tentando alcançar ele no quilômetro final. Sabe aquela coisa de, tirando energia, não sei de onde, cada um fazendo o seu, ele não querendo perder a posição, eu tentando ganhar a posição, e assim foi nossa chegada em mais uma representação brasileira aí. Então, assim, pegando dentro do atletismo, essas 2 provas, para mim, foram o meu auge, né, do máximo. Top. Olha só, tem um cara aqui que é fã seu, mandar até um abraço para ele aí, doutor Bruno Lameiras, aqui Legal. Do Espírito Santo. Ele é fã seu e ele pediu para fazer assim, perguntar para você, pede para o Adriano, rapidinho, contar sobre a maratona da Disney que ele ganhou fazendo fartlek. Teve isso também? Você ganhou aí fazendo fartlek? Não tem essa não? Essa história não tem não? Não, isso não tem não. Fartlek não. Eu sempre corri a prova no ritmo único. Não tem? Não, eu sempre... Minhas provas sempre foram... Não, minhas provas sempre foram redondinhas. Eu não sei de onde ele tirou isso não, mas minhas provas sempre foram redondinhas. Isso, inclusive, isso era a maior característica. Inclusive, quando eu corria as provas aqui no Brasil, como eu era tão... assim, redondinho na questão de regularidade de correr as maratonas para 2:19, toda a maratona que entrava era 2:19, os atletas da elite começaram a perceber isso tão nitidamente que me usavam como ritmo, como marcador de ritmo dele. Eles sabiam que, vamos ficar junto com o Adriano, porque se a gente ficar junto com ele, estamos garantidos no pódio e sabemos que vamos correr para 2:19, 2:20. Então, largava, formava aquele bloco em mim, só que assim, óbvio, cada um fez o seu, cada um treinou do seu jeito, cada um fez a sua estratégia de treinamento e lá na prova, na prática, cada corpo vai responder de um jeito. Então, esse pelotão, esse bloco só ia cada vez mais diminuindo, chegava no final, ou eu estava liderando a prova sozinho, ou estava ali na disputa com mais 2, 3 e via o que saía no final. Mas... eu tinha essa regularidade. Isso era a característica de largar... A sua maior estratégia, não a maior estratégia, mas a estratégia que você mais usava,
em maratonas era qual? Constância, Constância. começava um pouco mais, Não, constância. mais fraco, depois a parte mais forte ou não? Ou era do início ao fim? Era o mesmo ritmo do início ao fim. Eu era super regular. É óbvio, assim, eu montava a minha estratégia, eu corria naquela sensação de esse é o ritmo que eu preciso para ir até o final. É óbvio, tinha dia que eu estava bem, estava sobrando, chegava na segunda metade, a segunda metade acabava sendo melhor que a primeira metade. Eu conseguia crescer nela. Mas, no geral, Sim. era o mesmo ritmo do começo ao fim. Então, Disney, principalmente. Se você pegar minhas parciais de qualquer maratona que eu corri na Disney, é o mesmo ritmo por milhas do começo ao fim, sem ter uma única alteração. Até mesmo nas disputas com o Fredson, tinha lá uma evolução de ritmo, sei lá, nos 2, 3 quilômetros finais, que era aquela coisa. E agora, Que era aquela... agora vamos ver quem vai ganhar a prova. Vamos para frente e tal. Sim, mas Entendi. no geral, era redondinho a minha cadência de ritmo. Então isso virava referência para os demais também. Cara, sensacional, Adriano. Olha, a gente já vai ficar aqui o convite para a gente voltar a falar, talvez Com um pouco mais certeza. pra frente, um pouco essa história, cara, tão gostoso. Eu sei que tem tanta coisa. Eu queria pedir para você falar um pouco específico de uma prova, essa aqui do Rio, que você também ficou colado ali com o queniano, como é que foi, como é que não foi, mas nós já estamos com 1h11 de live. E eu quero ainda abordar alguns assuntos, quero falar do seu treinamento, quero falar do seu curso, quero falar... A galera está aí, aliás, agradecer a todos vocês. Galera, a gente está tão entretido aqui nesse bate-papo, se a gente passar alguma pergunta aqui, tem assunto direto. Então, se a sua pergunta não foi respondida, a gente já pede desculpa aqui agora. Aliás, um abraço para todo mundo que está aí. Eu quero passar agora, mudar um pouquinho. Tá? Se a gente lembrar de mais alguma, ou você lembrar de mais alguma coisa, eu sei que tem muita coisa para falar. A gente pensa e fala. Mas já trazer aqui o assunto para a questão das corridas virtuais. Qual é a visão, não específico da Live for Run, a visão do Adriano geral das corridas virtuais? Né? Houve um boom aí desde o ano passado com relação a essa questão das corridas virtuais, muito impulsionado pela questão da pandemia, né? E aí, aqui no Brasil, né? Porque a gente já sabe que corridas virtuais lá fora já tem um tempo, já tem. Mas o que o Adriano Basto acha da corrida virtual? Olha, eu acho muito bacana, eu acho que é um incentivo a mais agora para esse momento que a gente está vivendo aí, pandemia e tudo mais. E, infelizmente, pegando aí o rumo que o Brasil está tomando, né, em relação à pandemia, a gente vê que os casos só aumentam. Cada vez mais a situação está mais crítica aí na saúde, de uma forma geral. E previsão de provas presenciais, gente, de verdade, é o Adriano falando e o que eu acredito. Eu não creio que aconteça qualquer prova presencial esse ano, novamente. Eu acho que vão ficar para 2022, 2021, acho que vai passar em branco de novo. O mais importante nesse momento, na minha opinião, é as pessoas se manterem ativas, se manterem treinando. Então, é pensar primeiramente, vou me manter treinando pela questão de qualidade de vida, questão de saúde, manter minha imunidade alta, pensar em mim, né, primeiramente na questão corpo, saúde, né, aquela coisa. Sim. Segundo, mente, né, ou seja, é a válvula de escape, é a válvula de estresse para as pessoas, de uma forma geral, para dar uma desestressada disso tudo, né, desse momento de home office e tudo mais. E aí eu acho que corrida virtual tem tudo a ver nesse momento, né? Então, o que aparecer de provas virtuais aí, eu sei que você está fazendo a sua aí também, que bem bacana, com incentivo aí de premiação e tudo mais. Isso é algo que é o que a gente tem para o momento, né? Não menosprezando, né? Mas assim, é o que tem para o momento, mas eu vejo isso com bons olhos, porque é o que vai manter as pessoas motivadas, vai manter as pessoas engajadas, pelo menos na questão de forma, né? Exatamente, de ter um objetivo a mais ali, de ter um evento para brincar, para gerar o seu resultado ali para a questão de registro, para ela ter um comparativo, evolução mesmo. Ou seja, com todos os cuidados necessários, com toda a proteção, cada um fazendo o seu ali da sua forma,
mas dá para seguir uma rotina de treinamento, sim, né, se bem feito, e aí ter os eventos virtuais aí como aquele dia de dar a porrada, né, de dar a pauladinha ali para testar o corpo, para ver como é que ele está para ver como ele está se comportando nesse momento, né? Para ver como que os treinos, até mesmo para você testar como que os seus treinos estão rendendo na prática ali, a hora que você for para um de verdade, comparando ali ao que você fazia no momento presencial nas provas e tudo mais, né? Então, a minha visão, a minha opinião é que os eventos virtuais é o que tem para o momento para agregar de verdade aí para as pessoas, para trazer essa motivação a mais. Não tenho dúvida alguma em relação a isso. Muito legal, muito legal. Olha, já tem pergunta aí de como que faz para se inscrever no seu curso. Olha aí, só, tá tem o link na bio dele, bio, ele vai explicar na bio do Adriano Bastos, Disney. Tem o link lá, nós vamos falar disso aqui já, tá certo? Mas se você não sai da live agora não, pode ir lá logo depois, ele vai falar do curso, vai explicar o que é o curso, a gente vai falar isso mais. Mas eu queria te perguntar, falando para encerrar essa questão dos eventos virtuais, o que fez o Adriano participar, se você já participou de algum evento virtual, e o que te fez motivar a participar do nosso. Você vai correr o nosso. Aliás, o Adriano está inscrito nos 10 quilômetros, então quem vai correr os 10 quilômetros aí, meu querido? Ainda que ele não ele falou para mim no zap aqui que é atleta amador, mas ele é aquele atleta amador, sabe? Com essa bagagem toda, entendeu? Mas o que te fez, assim, se interessar pelo nosso desafio? Então, primeiro, eu achei legal a questão a dinâmica que a prova vai ser, a flexibilidade que ela gerou de prazo, datas para você fazer a prova. Então, assim, não tem uma data definida, é naquele final de semana e pronto. Não, você tem um período de registro. Então, aquela coisa, eu vou correr meus 10 naquele dia que eu perceber que eu estou me sentindo melhor, aquele dia que o meu corpo vai estar mais disposto. Então, eu vou usar isso a meu favor, óbvio. Não vou registrar meu 10 km à toa, a qualquer dia. Ou seja, vai que o dia que a prova acontecesse de fato, se tivesse uma data definida, é um dia que o meu corpo não está legal para render. Então, assim, essa flexibilidade eu achei legal, achei uma sacada muito boa de vocês, das pessoas terem ali o dia livre, né, para registro dentro de um período. E é óbvio, eu vou registrar o meu naquele dia que eu estiver me sentindo melhor. A galera já comentando aqui, já perdeu. Relaxa, gente. Adriano hoje é amador. O meu 10 hoje sofrendo é para 36, 37. Aqueles 10 para 30, 31, ó, ficou no passado total. Passado total. Vai acreditando, do jeito que esse cara é sangue no olho, ele vai entrar lá, vai virar 33, vai virar 34, do jeito que o cara gosta do pódio, do primeiro lugar. Pois é. E além de tudo, olha, eu não vou correr cru, além de tudo. Esse 10, eu não vou correr ele cru, só correr. Eu vou registrar um 10 pós-pedal. Eu vou pedalar e vou correr na sequência, e esse vai ser meu 10 que eu vou registrar. Pode ter não, isso só para galera, isso só para dizer assim, aí, eu fiz esse tempo aí, depois de pedalar sei lá quantos quilômetros, igual ele estava falando lá da época do triatlo lá. Aqui, ó, tô de olho. E aí o segundo motivo é a questão da premiação também, que eu achei legal, premiar por faixa etária. Porra, excelente. Mandar troféu para casa das pessoas que forem premiadas, tendo um controle mais fiel, né, do que vai ser feito. Então, isso é legal. Isso aí é legal, eu quero só fazer reiterar o que o Adriano está colocando com relação à apuração, gente. O Adriano, ele sabe que, enfim, um cara que é ligado em dados, enfim, você sabe lá que o Strava e tem várias métricas que trazem ali. Então, a gente desenvolveu um protocolo de análise, né, para apuração de resultado, que a gente analisa as métricas da corrida, né, para encontrar ali possíveis questões de fraude, né, enfim. E também a gente analisa o histórico do atleta, tanto dentro do aplicativo como fora do aplicativo, dentre outros protocolos que a gente utiliza. Então, assim, isso tudo nos possibilita a premiar por troféu, né? Mas não é só premiar por troféu, isso tudo traz credibilidade no resultado. Com certeza. Porque nós da Live for Run,
o Adriano, o que a gente quer fazer com o evento virtual? A gente quer unir, né, a questão de um kit legal, que hoje os eventos virtuais estão muito focados na parte do kit, né, uma camisa bonita, um negócio legal, e a gente sabe que eu mesmo já recebi aqui vários directs de pessoas preocupadas com a questão da apuração, porque às vezes o pessoal para, às vezes corre em esteira, às vezes não sei o quê, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece, né? E aí acaba que o evento virtual, o resultado do evento virtual fica em descrédito. E eu quero trazer para os eventos da Live for Run essa credibilidade, unir o útil ao agradável. Então fica aí a dica. Legal. Obrigado, Adriano. Imagina. De coração você está com a gente aí. Cara, Que Adriano, isso. não tenho nem... Virei mais fã seu depois disso. Mas vamos falar assim. Vamos então para o que interessa. Vamos. Pode, vai ter pode continuidade. Eu aceito mais uma live dessa, porque faltou assunto. Olha, sobrou assunto que não coube aqui. Pois Sobrou é, ó. assunto. A Letícia está aqui acompanhando. Tá assim, cara, mais live, vamos marcar. Tô dentro da próxima, mas isso é legal, que nem você falou aí, só complementando isso que você falou, da apuração de resultados. Você pega, o cara, você vai lá olhar o registro do cara, 10 quilômetros sempre lá para um ritmo de 5,30 por quilômetro, 6 por quilômetro. Aí do nada, no dia do desafio, ele correu para 3,20, né? Tipo, o cara virou corredor profissional do dia para noite. Do nada. Então, só para a gente ter, acontecer um exemplo, só para expressar para vocês o que eu estou falando, né? Aconteceu um exemplo muito parecido com isso que você colocou, né? O atleta, ele mandou o tempo dele, e aí ele fez, se eu não me engano, coisa de 39 minutos nos 10 quilômetros, alguma coisa assim. E aí, eu analisando lá, enfim, o histórico dele, ele corria tudo para 5,30, 5,20, 5,30, 5,20. Aí busquei o nome dele, mais o pessoal aqui, buscamos as provas presenciais, as últimas provas presenciais que ele participou. Também tudo na casa de 5 e pouco, 5 e pouco. Aí eu entrei em contato com o atleta, pedi, olha, preciso que você me mande um registro de uma atividade de 10 quilômetros, onde o seu tempo seja similar, porque nós encontramos uma incompatibilidade do seu tempo que enviou com o seu histórico, né? E aí, enfim, não conseguiu mandar, e etc. e tal. E aí, em respeito a todos os atletas que estão, esse atleta ele não pôde mandar essa atividade, porque é um dos pilares Sim, do tá que eu certíssimo. estou tentando fazer com os desafios da Live for Run, porque esse é o primeiro só, né? Legal. Os próximos que a gente vai fazer, eu também quero sempre implementar essa questão da confiabilidade no resultado. Perfeito. Obrigado. Legal. Imagina. Olha só, Curso. a galera tá aí querendo saber como é que é esse curso. Fala um pouco da sua assessoria e também do curso, cara. Assim, gente, a gente já sabe que é muito importante a gente ter uma assessoria de qualidade, treinar certo, a diferença que traz isso, né? E aí? E o Adriano Bastos agora, que já é aposentado, está aí fazendo o quê com a sua assessoria e esse curso maravilhoso? Fala um pouco para nós. Legal, obrigado. Então, a assessoria esportiva ela já existe, vai fazer 14 anos agora. Em junho agora desse ano, 15, ela vai completar 15 anos agora, no mês de junho. E você vê que já a bagagem de trabalho já é longa, assim como a bagagem atleta, né? E aí, assim, óbvio, a questão da assessoria esportiva, eu sempre atingi e consegui dar direcionamento em relação ao treinamento em duas situações. O aluno presencial, que está aqui em São Paulo comigo, e o aluno virtual, que é aquela pessoa que mora em outra cidade, outro estado, outro país. Eu tenho vários alunos brasileiros que moram em outros países. Eu tenho aluno em Amsterdã, na Holanda, no Canadá. Isso é bem legal. Saber que não importa onde a pessoa está, ela está lá, seguindo a planilha direitinho. Alunos virtuais aqui dentro de São Paulo mesmo, que aí a questão de localização, tudo mais, a pessoa não consegue conciliar de frequentar os treinos presenciais por essa questão de rotina, né? Horário e tudo mais. E aí, assim, a assessoria sempre teve esses dois lados, o aluno presencial e o aluno virtual. Porém, eu comecei a perceber
que muita gente, mas muita gente me mandava mensagem no privado, principalmente aqui do Instagram, pedindo dicas de como começar a correr, querendo saber, até mesmo o cara que já corre e que não treina com uma assessoria esportiva nem nada, como que fazia para melhorar o tempo dele dos 10 quilômetros, como melhorar 5 quilômetros, como distribuir uma rotina que ele consiga ter uma evolução maior. Então, aquela pessoa assim que tem a dúvida, né, corre atrás disso, mas ao mesmo tempo não quer entrar numa assessoria esportiva, ele não quer ter o compromisso com a assessoria esportiva, mas ele quer a dica. Né? E aí foi a hora que surgiu a ideia do curso, que é uma coisa extremamente acessível, barata. Né? Então, sim, primeiro foi a questão de o produto que eu montei, né? A questão de conteúdo, os módulos, são 10 módulos, cada módulo com todo um passo a passo. Então, o módulo 1 é levar a pessoa do zero total, aquela pessoa que nunca correu, até o momento que ela vai começar a correr, que ela vai aprender a correr, vai conseguir correr. Então, cada módulo tem o seu momento, a sua evolução. Né? Então, é trazer o corredor do zero até o intermediário. Essa é a ideia principal do curso. Né? Então, aquela pessoa que deseja correr, não sabe como, não sabe por onde, não sabe nem o calçado, que tipo de calçado ela precisa para praticar corrida. Parece tem muita besta, gente assim, mas as pessoas não sabem. Tem muita gente assim, né, cara? Tem muita gente assim, cada vez mais pessoas chegando na corrida, então, né? A corrida de exato. Só em ação. Sim, então assim, eu fui pegando várias coisas nesse sentido, né? Essas dúvidas que as pessoas me mandavam, e eu fui compondo, né? Tipo, puta, o curso, eu quero atender isso. Todas aquelas dúvidas pontuais que as pessoas tinham, o curso vai se basear dentro disso. Eu vou mostrar para a pessoa como que ela pode iniciar na corrida, como que ela faz para se tornar um corredor e, principalmente, que ela pode e consegue virar um corredor, que isso é outra coisa que está lá dentro do curso também, através de videoaulas. São mais de 70 videoaulas, para você ter uma noção. Né? É super completo. E, assim, videoaulas, tanto na questão didática, explicativa, ali com o flip chart, desenhando, escrevendo os treinos, blá, 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 como vídeos de demonstração de educativos, vídeos de aula de fortalecimento e por aí vai, tudo você imagina. Então, assim, foi tudo planejado, todo um passo a passo para a pessoa, de fato, aprender a correr, né? Como que ela vai seguir ali todo um planejamento para não pular etapas, isso é o principal, né? Por isso que são os 10 módulos. Então, primeiro serve para a pessoa que está começando do zero, ou para a pessoa que quer começar, que quer perder peso, utilizando a corrida, mas não sabia como montar uma estratégia de treino através da corrida para usar isso a seu favor na perda de peso. Então, o curso ele atende a essa necessidade também. Assim também como o cara que já corre de fato, né, já está aí nas pistas há bastante tempo, mas que não sabe como compor uma rotina legal, uma rotina ideal de treinamento. Aquilo que a gente estava falando lá no começo. Como distribuir o dia de fazer força, o dia de treinar leve, como conduzir um treino longo, como fazer um treino de intensidade. Então, para o corredor já mais avançado, a partir do módulo 6, já atende a ele, né? O cara que já busca performance de fato. Então, atende o iniciante do zero, o gordinho que quer perder peso, o cara que já corre e está buscando performance, e aí mostra como ir para os seus primeiros 21 quilômetros, como ir para os seus primeiros 42 quilômetros, e por aí vai. 42. Exato. Legal, então, legal. Assim, essa era uma pergunta que eu tinha, na verdade, que eu iria cativar você a fazer, porque eu vi aqui que tem no site. Aliás, gente, vai lá na link na bio aí, dele, tá lá o link. O Edu acabou de jogar aqui, ó. O Edu Leilão aqui, ó, que tá assistindo ali, jogou o link aqui, ó. Ele pegou lá no meu e jogou aqui. Achei. Já tem um aluno aí, olha só. Cara, obrigado, Edu. Galera, pode ir lá na link, na bio do Adriano, tá link lá, ó, Corrida para Todos é o nome do... Exatamente. Clicou nesse link, já joga direto dentro do que é o curso. Já vai. Olha só,
para a galera que quer desempenho também. Também tem isso. Tem para a galera que está ali, que já é corredor e Exato. que quer fazer sub-40 nos 10 quilômetros, sub-20 nos 5, enfim. Isso mesmo. Sub-30 no 21. Exatamente. Essa é a ideia. Sub-1,30 no 21. Também. Exato. A hora que a gente começa a focar em performance, é traçado todo um planejamento para isso. E assim, dentro do curso, além dos módulos com as videoaulas e tudo mais, cada módulo tem a planilha de treinamento. Ou seja, o cara não ele não vai só assistir aquilo que ele tem que fazer, o que eu estou explicando para ele ir lá e colocar em prática. A hora de ele colocar em prática, ele tem uma planilha de treinamento lá à disposição, que ele pode imprimir, fazer o que ele quiser com ela, para... Opa, peraí, para ele ter... Colocar em prática, né? Para ele ter ela, para ele colocar em prática no dia a dia dele, de fato. Então ele tem ali um cronograma certinho do que ele vai precisar fazer e como ele vai conduzir a brincadeira dele, né? Sem falar nessa questão que eu falei da acessibilidade. Então, assim, hoje, quanto custa uma assessoria esportiva mensalmente? O curso, tá? Eu não vou falar de valores aqui, eu acho que não é nem legal. Eu prefiro que a pessoa clique no link lá que está aqui na minha bio. Entra lá, que tem todo um cronograma, tudo certinho ali, tudo que o curso compõe. No final tem valores. Cara, é muita coisa. Então, assim, parcelado. É muita coisa, gente. Módulo 1, módulo 2, vai até o módulo 13, tem um super bônus. Exato. Cara, eu tô dando uma olhada aqui, olha só, eu tô com o site aberto aqui, não dá para compartilhar com vocês aqui. Show. Mas olha só, e outra, tá? Tem desconto de 20% para os produtos da ASICS, quem gosta de ASICS. Exatamente. Tênis de corrida super top. Tá aí, cara, ó, muita coisa legal. Fala quem é o Adriano. Cara, tem muita coisa boa aqui, só que o melhor, com certeza, é o conteúdo que está nesse curso. Né? Exatamente. A pessoa que clicar no link e entrar lá, aí ela vai entender o que o curso oferece de fato. E a hora que ela vê o valor, ela fala, é ridículo esse valor para o que está sendo oferecido aqui. E assim, pelo Adriano, pensando aí no questão de currículo, histórico e tudo mais. E tudo mais. Então aquilo que eu falei, pega esse valor aí, divide isso em 12 vezes. Né? É ridículo o que sai por mês. É metade de um valor de uma academia de bairro, se você pensar. Para ter um conteúdo na mão, para você fazer todo um passo a passo no decorrer de um ano, para toda essa evolução. E no final, existe todo um acompanhamento, suporte, respostas, então, e-mails sendo respondidos, tem grupo que as pessoas que compram o curso, elas integram um grupo onde elas têm as suas dúvidas tiradas lá por toda a equipe de suporte. Eu mesmo, pessoalmente, entro lá, respondo as perguntas, as dúvidas que as pessoas têm, então elas passam o feedback do que está acontecendo. Então, aquela coisa, não é um robozinho respondendo, são pessoas mesmo respondendo, eu respondendo em relação às dúvidas, que eu acho isso super importante, super legal. A pessoa, e aí sim, existe um acompanhamento da evolução dela lá dentro, quando ela atingir o 100%, automaticamente ela vai ter direito a treinar um mês gratuitamente comigo, aqui em São Paulo. Então, assim, um mês de assessoria grátis comigo aqui em São Paulo, né, treinando de forma presencial, para quem estiver aqui em São Paulo, óbvio, né, porque eu sei que para quem está fora não tem como, vai ficar totalmente inviável, mas tem essa facilidade. O bônus que você citou, que é um bônus que eu ofereço para quem é aluno da assessoria, mas que eu introduzi no curso, então todo mundo que compra o curso passa a ter direito a 20% de desconto em qualquer produto ASICS, porque ele passa a ser considerado como um aluno da minha assessoria esportiva. Então ele vai receber o procedimento passo a passo de como se cadastrar no sistema da ASICS, e aí, a partir daí, ele passa a usufruir de 20% em qualquer produto ASICS de forma ilimitada. Não é uma compra, é de forma ilimitada. Ele passa a fazer parte do sistema da ASICS como aluno Adriano Bastos, entendeu? Então, assim, são várias coisas bem legais aí que eu criei, e assim, para tornar acessível às pessoas, né? Aquela coisa isso sim eu posso dizer que é o bom e barato. Eu trouxe um produto bacana, com qualidade, acessível a qualquer pessoa, para ela realizar em qualquer lugar do Brasil, não importa onde ela esteja. Então é como se fosse um livro
como se fosse um livro digital, que nem quando a pessoa compra um livro digital e ela vai lendo ele de pouquinho em pouquinho, nos momentos vagos, de acordo com o que ela consegue. Ó, Um curso online desse, ela tem ele em mãos, ela vai assistir e vai realizar os treinos de acordo com o que cabe na rotina dela. não, fora todos os benefícios que você já citou, vai estar lá com os produtos, né, da ISC com 20%, vai ter direito a um mês de assessoria grátis. Não tenho dúvida que pegou o curso, vai querer fazer assessoria, depois que passar o mês, vai querer continuar. Exato, com o Adriano. com certeza. Só uma coisa, olha, nós temos participações aqui, pegando o gancho, olha só, o que o William, seu aluno aí, hein? Sim, o William é meu aluno há mais de 10 anos. Só pra você ter uma Ele ideia. colocou assim, ó, sair de 59 minutos para 46 minutos, baixou 13 minutos nos 10 km. Com ele, a assessoria é demais. Tenho certeza que o curso vai seguir na mesma qualidade. São mais de 13 anos na família Rosinha. Aí, ó, cara, exato. a cor é top. Você é um cara bem excêntrico. Eu gosto, cara, você posta os negócios muito maneiros, suas roupas. Cara, você é um cara sensacional. E o Rosa, a tua cara, assim, na sua excentricidade, cara. Parabéns. E o William botou assim, e é o seguinte, depois dos 40 minutos com ele no telefone, onde ele arrumou tudo que estava fazendo errado no treino, ou seja, é o suporte que você dá, Exato. né, cara? Sim. Cara, eu não tenho dúvida, se ele me atendeu, ele nem me conhecia, se ele me deu, assim, atenção, entendeu? Que eu nem merecia, no sentido de que nem conhecer ele, imagina para os alunos, para a galera do curso, gente. Cara, super nota 10, a gente já falou disso aqui. Adriano, 1h37, vamos ter que fazer outra live, cara. Pois é, vamos repetir. Vamos repetir. Umas 2 horas. Topa repetir? Vamos marcar depois lá e combinar com o pessoal. Vamos agendar uma nova data e vamos tocar pau. Falar um pouco mais da equipe. Sim, falar um pouco da questão, falar da fase triatlon agora também, que a gente não falou, né? O Adriano como triatleta, e por aí vai. Pô, vamos fazer isso. Vamos combinar, vamos deixar no suspense, não vamos falar a data ainda não, que a gente vai divulgando nas nossas mídias. Cara, fechado. Eu quero, assim, imensamente. Lembrando o seguinte, eu estava esquecendo, Letícia me cutucou aqui, ó. Vocês não estão vendo, ela me cutucou aqui, ó. Ela, aí, ó. Vem para cá, meu amor, que já estamos terminando. Eu quero lembrar o seguinte, tá? Quem é aí da assessoria do Adriano, seus alunos têm cupom de desconto, tá? Para a corrida lá. Então, avisa a galera lá, chama quem está aí na live aí, ó. Tem cupom de desconto. E eu vou passar para você também, o Adriano, aí no Zap, os cupons aí, bacana, bons. Show. Aí, para chamar a galera. Bom divulgar para os alunos, com o maior prazer. Cara, olha, eu quero agradecer você imensamente, tá bom? É isso, super prazer. Fiquei mais fã. Eu não vou nem dormir hoje, cara, lembrando dessa live. Vai ficar salvo. Entendeu? Vai ficar salvo, vai ficar salvo aqui no IGTV, galera. Show. Galera, ajuda a compartilhar isso aí. É uma live que a galera, aqui todo mundo falando que foi muito educativo, enfim, bacana. Muita, assim, a história dele inspira a gente, cara. Então, assim, não só na corrida, mas como é uma história de vida, de sucesso, e isso fica, assim, como lição para nós. Parabéns, cara. Obrigado, você é um atleta do Brasil. Obrigado por sua história, obrigado por colocar o Brasil lá nos Estados Unidos, lá na Argentina, lá em Berlim, levar a bandeira do Brasil, cara. Você, cara. Não, eu que agradeço de abrir o espaço aí para mim, para contar um pouquinho da minha história, trazer um pouco, né, do que foi o Adriano. Não é só aquilo que a gente falou, né? Não é só o Adriano que ganhou Disney, não é só o Adriano triatleta atual, não é só o Adriano que vende curso online atualmente, e sim, tem toda uma bagagem por trás disso para chegar onde eu estou hoje. Sem dúvida, né, cara? É um ser humano, um cara inteligentíssimo, com uma formação, um cara que... A gente tem que voltar aqui, tem tanta coisa para a gente falar dessa estratégia sua, que você usou na sua carreira, esmiuçar isso melhor, até como um exemplo para os garotos que estão chegando agora, deixar isso registrado. E mais uma vez, cara, eu quero
te agradecer, vamos combinar. E aí, as suas últimas considerações aí, despedir do pessoal. Vou deixar aí você com as considerações finais. Imagina, aqui é só agradecimento mesmo, não tem nem mais o que falar. Já falei demais aqui. Daqui a pouco a esposa me mata aqui, ó. Ela tá doida para jantar, só me aguardando aqui. Então, meu irmão, ó. Não, tá aí, ó. Assim, manda um abraço assim, para a esposa. Sim, agradece ela também. Vou mandar aqui para ela. Mas assim, todos que estiveram aqui presentes hoje, eu vi que, putz, a participação aqui da galera foi sensacional. O pessoal comentando aqui, mandando dúvidas e tudo mais. Algumas coisas eu conseguia ler, outras passavam muito rápido enquanto eu falava. Então, como o assunto estava desenvolvendo, desculpa quem eu não consegui dar uma atenção aqui, de tirar dúvidas e tudo mais. Vai ter uma nova oportunidade aí. Vamos fazer a segunda live, que será um prazer. Então, assim, só tenho a agradecer quem esteve presente aqui hoje conosco. Obrigado pela audiência aí. Obrigado por estar aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre o Adriano. E é isso, galera. Até a próxima. Show. Adrianão, vou liberar você para jantar, senão você vai jantar meio capeta. Vai dar uma panelada em você. Manda um abraço para a esposa, sucesso, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Vai combinando lá. Galera, obrigado, vou ficar Adriano. por aqui. Beijo grande para vocês, para todo mundo. E aí, Adriano, ó, vamos marcar a próxima live. Abraço, Adriano. Um abraço, beijão no coração, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.